Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Maria Dorete. E o que eu vou te contar a partir desse instante é uma história, sabe, Paulinho, vivida por mim e a minha amada mamãe, que carinhosamente eu chamo de Dona Nininha. O nome dela é Dona Belarmina, mas pouca gente acaba conhecendo a minha mãe como Dona Belarmina. Todo mundo conhece como Dona Nininha. E eu tenho um amor por essa minha mãe, Dona Nininha. Nossa, nós somos tão apegadas uma à outra. E eu e a mamãe levamos um duríssimo golpe, Paulinho. Essa minha irmã, a caçula, era o motivo de orgulho meu e da mamãe, sabe? Por tudo que ela representava, pela inteligência, pela sensibilidade dela. Eu nunca fui assim dos estudos, tanto é que eu consegui apenas as duras penas conseguir terminar o meu colegial. A minha irmã não. A minha irmã, ela fez faculdade. Era o ano de formatura. Sabe o que machuca a mamãe e eu? É quando a gente se lembra que aquele era o ano de formatura da minha irmã. Ela iria receber o diploma de bacharel em Direito, mas já estava muito animada porque ela fazia um curso preparatório para prestar o exame da OAB. Ela iria se tornar advogada, a doutora da nossa família. Que motivo de orgulho, meu Deus, como eu e mamãe, como eu e Dona Nininha tínhamos e temos um orgulho profundo da Bruna, a minha irmã, a nossa caçula. A mamãe dizia que o motivo de orgulho da vida dela, da Dona Nininha, eram as filhas. Eu estava no meio, porque mamãe é muito solidária, mamãe é muito compreensiva, mamãe é muito inteligente e é uma mulher muito sensível. Mas obviamente que eu tinha certeza que o grande motivo de orgulho da minha mãe era a Bruna, pela inteligência. A gente tinha certeza de que ela não iria se tornar apenas uma advogada, mas ela iria se tornar a advogada da família. Sabe, nós tínhamos loucura por ela, a minha irmã caçula, e gozado que houve um hiato grande entre o meu nascimento e o dela. Eu vou explicar. Foi assim: a mamãe, quando teve a mim, a mamãe era solteira. Então, quando eu nasci filha da Dona Belarmina, ainda solteira. A Dona Nininha era solteira. E aí, passados 10 anos, foi que a minha mãe foi ter a Bruna. Aí já era casada com o Juvenal, um baiano espetacular, uma pessoa de uma excelente índole. Ele conheceu a mamãe. Eu tinha ainda meus 5 aninhos, eu tinha 5 aninhos quando o Juvenal conheceu a mamãe. Começaram a se relacionar. A mamãe, com a sua dignidade, costureira das boas, casou-se com o Juvenal, mas sempre fez questão de dizer: não, a minha filha comigo, sempre.
Você sabe que, não por maldade do Juvenal, mas pelo machismo, uma coisa importante a gente discutir aqui nessa carta é o machismo do homem brasileiro. Isso tem que melhorar, gente. Eu estou fazendo a minha campanha há anos. Vocês me desculpem, eu não estou levantando bandeira feminista, não, de jeito nenhum, mas é preciso melhorar essa ideia do homem brasileiro, desse machismo do homem brasileiro. Então eu estou falando do relacionamento da mamãe com o Juvenal. O Juvenal, ele era um ótimo homem, um excelente homem, mas pelo machismo, sabe? Ele de início, ele não queria me aceitar. Ele queria aceitar a mamãe, ele queria se relacionar com a mamãe, queria se casar com a mamãe, queria ter filhos com a mamãe. Mas eu, como vinha de um relacionamento que não deu certo na vida da minha mãe, eu era fruto de um relacionamento onde a mamãe teve a minha ainda solteira. Ele não queria, por puro machismo. Só que aí entra a mulher com a sua força. Nós é que temos que ir desmanchando essas coisas. Mamãe, com a sua dignidade, com a sua força, falou para o Juvenal, falou: não, Juvenal, onde piso eu, pisa a minha filha. Se a minha filha não couber para um lugar que eu esteja sendo convidada, eu também não caibo ali. Então também não tem lugar, também não tem espaço para mim. Saiba que se você realmente me quiser, terá que aceitar a mim e a minha filha. Eu estou dando esse detalhe porque esse machismo ele vai voltar com muita violência na minha história hoje. Eu estou dando esse detalhe porque nós mulheres temos também essa obrigação para conosco, sabe? De lutarmos contra esse machismo, cada uma fazendo a sua parte. Eu sei que ainda o trabalho é muito árduo, ainda há muito o que fazer, mas nós não podemos desistir. A minha mãe fez a parte dela. Ela fez. Então a mamãe se casa com o Juvenal e eu tinha 5 anos. E quando nasce a Bruna, que veio ser a segunda filha da mamãe, eu tinha 10. Então havia uma diferença muito grande. Eu cuidei da minha irmã. Vocês entendem? Eu fui babá da minha irmã, eu tinha 10 anos. Óbvio que eu tinha minha cabecinha de criança, mas eu sabia fazer mingau para minha irmãzinha. A mamãe sempre na costura, na máquina de costura, trabalhando. A mamãe me ensinou como é que eu fazia o mingau. Então eu corria aí no fogão, fazia o mingau para minha irmã, fazia a mamadeira da minha irmã. Como eu era muito criança, o que sobrava às vezes da mamadeira eu consumia, o que sobrava do mingau eu consumia, até por uma certa, entre aspas, carência, né? Porque eu via tanta dedicação à Bruna e às vezes eu ficava assim um pouquinho, coisa de criança, não que fosse assim, mas eu sentia assim um pouquinho rejeitada, entre aspas, um pouquinho esquecida, entre aspas. Então eu compensava, falava: não, o que sobrou da mamadeira eu consumo, o que sobrou do mingau eu como. Mas a minha mãe sempre fazia questão de dizer que amava a minha irmã e a mim. Então, isso posto, vocês começam a entender o tipo de relação que eu tinha com a minha irmã, com a Bruna, o quanto que eu era apegada à Bruna e a Bruna a mim. E a minha mãe, então, nem se diz. Aí o Juvenal, o baiano com o qual a mamãe se relacionou, não chegou a ver a Bruna se formar. Lamentavelmente, o Juvenal era um homem forte, ele era um homem gordo, forte. Ele trabalhava muito, sabe? Era extremamente trabalhador, era comprador de uma empresa que comprava cereais. Então ele usava muita cabeça, era um homem muito trabalhador, enérgico com os funcionários, ficava nervoso, a pressão do Juvenal vivia subindo. E foi numa subida dessa depressão que o Juvenal acabou tendo um infarto. E lamentavelmente, morreu muito cedo. O Juvenal acabou falecendo muito cedo. Porque ele não viu a filha, a Bruna, né? A minha irmã. A minha irmã estava no 2º ano de direito quando o Juvenal faleceu, lamentavelmente. Então ele não chegou a presenciar a formatura da minha irmã. Aquele ano seria o ano de formatura da minha irmã.
Isso posto, para a gente chegar numa parte muito dura e difícil desse meu relato. O momento mais delicado desse meu relato. A minha irmã não vai receber o diploma dela de bacharel de Direito. Ela se formou. E quando se preparava para a festa de formatura, uma tragédia aconteceu. E de novo nessa tragédia, a gente volta a uma doença da nossa sociedade, a doença do machismo. Juvenal manifestou. Juvenal, o marido da mamãe, manifestou o seu machismo de uma maneira diferente, querendo rejeitar-me como filha. Mamãe corrigiu. Há coisas que a mulher consegue realmente corrigir, mas quando esse machismo é muito arraigado no coração do homem, é praticamente impossível da mulher corrigir. E, lamentavelmente, quando muito arraigado é esse machismo, ele acaba muitas vezes terminando em tragédia. E foi o que aconteceu com a minha irmã. Quando ela se preparava, no ano da formatura dela, da Bruna, no ano da formatura dela, no ano que ela completaria 26 anos, 26, que ela receberia o diploma de bacharel em Direito, a minha irmã foi assassinada. A minha irmã foi morta. Morta pelo grande amor da vida dela. Olha que ironia do destino, gente. Que ironia do destino. Isso não me deixava em conforto. Isso não me deixava, sabe, ter paz. Não. Eu não encontrava conforto, eu não encontrava alegria, eu não encontrava mais prazer na vida. E vocês imaginem se eu estava assim, como estava a dona Nininha, a dona Belarmina, minha mãe. Meu Deus, ficamos destruídas. Embora quando tudo tivesse acontecido, eu já estivesse com 35 anos, casada, mãe de um casal de filhos, eu tinha a minha vida pela frente, eu tinha que tomar conta da minha família, mas eu e minha mãe ficamos muito abatidas. Abatida é pouco, nós ficamos destruídas. A gente não sabia mais como se reerguer. Não sabia, porque era uma coisa muito, mas muito difícil para a gente entender como é que uma pessoa que a minha irmã sempre amou, por quem a minha irmã dedicou grande parte da sua vida, fora capaz de fazer com ela o que ele havia feito. Ele havia assassinado a minha irmã no ano da formatura dela. Sequer ela teve a festa de formatura, sequer ela recebeu o diploma de bacharel em Direito. Ela já tinha começado, inclusive já tinha feito a inscrição, já tinha começado inclusive o curso para prestar o exame da OAB. Nós não nos conformávamos. E foi aí, sabe, que como nós estávamos destruídas, minha mãe estava morrendo aos poucos, a costureira, dona Nininha, estava se acabando aos poucos. Foi que uma freguesa de costura da minha mãe procurou o meu marido. Pra você ter uma ideia do como nós estávamos mal, essa freguesa de costura do meu marido não procurou nem a mim nem a minha mãe. Ela era freguesa de costura da minha mãe, mas ela não procurou nem a mim nem a minha mãe, procurou o meu marido. Ela procurou o Carlos Alberto, meu marido, e falou: "Ô Carlos, comunique a sua mulher, a Maria Dorete, e comunique a dona Nininha, a sua sogra, que eu tenho uma tia, ela é espírita e ela psicografa, ela recebe através da psicografia a mensagem dos espíritos. E essa minha tia pediu que, por favor, você desse um recado, tanto para dona Nininha como para tua mulher, que a Bruna precisa ter uma comunicação com elas." Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o meu marido, ela procurou meu marido, quando o meu marido
naquele jantar aqui em casa, eu estava com a minha mãe, a gente destruída. Nós não tínhamos fome, nós não tínhamos apetite. Quando o meu marido tocou nesse assunto comigo, com a mamãe, nós olhamos uma para a outra, sem acreditar. Sem acreditar que isso, inclusive, fosse possível. Porque, deixa eu falar um pouquinho dessa coisa de religião. A minha mãe é de uma religião que não aceita esse tipo de coisa. Entende? Minha mãe não aceita esse tipo de coisa, porque eu não quero, por favor, eu não quero criar polêmica com religião, porque isso nunca foi o propósito da minha carta. Mas a minha mãe pertence a uma religião, ela é evangélica, a mamãe é evangélica, que não aceita que um espírito se comunique através de psicografia. Eu sou diferente da mamãe porque eu sou católica, mas eu não sou aquela católica assim, praticante. Então, de certa forma, o católico, ele também não acredita nessas coisas, mas ele é mais aberto para esse tipo de ideia. Então foi por isso que essa freguesa da mamãe não falou diretamente com a minha mãe. Ela sabia que a minha mãe era evangélica, sabia que eu era católica. E até ela pensou, quando ela conversou com o Carlos, meu marido, que eu também fosse evangélica. Então o Carlos disse a ela, falou, não, a minha mulher ela é católica, eu vou ter que comunicar isso a elas, lógico. O meu marido já não tem assim uma religião determinada, o que na verdade ajudou ele a escutar essa pessoa. Ajudou bastante. Então quando o meu marido disse isso, a minha mãe olha para mim e eu interpreto o olhar dela, tipo, e agora? O que a gente faz? E eu então, já pesarosa por tudo que tinha acontecido em nossas vidas, falei, mamãe, a gente não pode ignorar isso, mamãe. A gente não pode. Eu respeito demais a sua fé. Mas é uma pessoa que está nos procurando, mãe. E quem sabe essa pessoa nos traga algum alento, algum conforto, mamãe. Deus está permitindo que socorra. Não é assim que a senhora acredita que tem a sua fé, que Deus permite. Então Deus está permitindo, a senhora sabe o quanto que a Isaura respeita, era a freguesa da minha mãe, a freguesa lá da costura. A senhora sabe o quanto que a Isaura respeita a senhora? Se ela está dizendo isso? Eu só sei, Paulinho, boa pessoa, que a minha mãe, embora ela não acreditasse nisso, nesse dia ela parou para me escutar. E eu também não ignorei nada do que o Carlos falou. Fizemos contato com a Isaura. E através dessa parente da Isaura, a minha mãe, ela não teve condição de ir. Por todas as razões já explicadas aqui. Pelo problema religioso e etc. Mas eu fui. Eu fui até a essa parente da Isaura, que recebia mensagens psicografadas. Quando eu fui, ela disse, não é certeza de que ela se manifeste hoje, mas ela pode se manifestar ou hoje ou algum dia, porque os espíritos, eles são livres. Embora eu já tenha tido aqui no centro uma manifestação de que ela queria falar muito com você e com a sua mãe. Não sei se hoje, porque isso não depende de mim. O resultado foi que naquele dia não houve nenhuma comunicação. Para que eu resuma e vocês entendam, na sexta vez, aí eu passei então aí a esse local. Sempre essa freguesa da minha mãe passava em casa. Quando havia aquela sessão espírita, ela me levava. Na sexta vez que eu lá estive, sexta vez, eu sinceramente, eu já estava até pensando em desistir, porque eu achava que tivesse havido essa manifestação da minha irmã, mas que, sei lá, mesmo no mundo espiritual, ela
podia ter algum impedimento e não iria mais se manifestar. Ou cheguei a pensar que ela só faria essa manifestação se a minha mãe fosse, se a minha mãe estivesse presente, mas a minha mãe, como é que eu ia convencer a minha mãe de ir no centro espírita comigo, sendo que ela foi a vida dela inteirinha evangélica? Veja, eu não estou criticando nenhuma religião, só estou colocando para que vocês entendam as complexidades da cabeça humana. Sexta vez, eu fui com a Isaura e aconteceu. Houve um momento em que essa senhora levou a sua mão direita, gozado que era a mão direita, ela era canhota, ela escrevia com a mão esquerda. Então ela levou a mão direita assim na testa, na altura da testa, e com a mão esquerda ela começou a escrever, mas era uma letra muito corrida. Sabe letra assim de médico? Quando o médico escreve uma receita e você não consegue ler. Então a letra era muito corrida dessa senhora, mas ela com a mão direita na testa, ela foi escrevendo, ela foi escrevendo, ela foi escrevendo, ela foi escrevendo. E mudava a folha, escrevia, 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 mudava a folha, escrevia, escrevia, mudava a folha. Escreveu tanto. Aí ela disse: olha, eu vou... Você consegue ler? Esse aqui é o original. Eu olhei assim, eu lia uma palavra ou outra eu lia, mas eu não conseguia ler. Então ela falou assim: eu vou ler para você. Você quer gravar? Depois você transcreve, mas eu vou te dar o original. Posso ler para você? Pode. E aí ela começou a ler. E na medida em que ela foi lendo a mensagem da minha irmã Bruna, ela ia lendo e eu ia chorando. Porque a Bruna começava assim, a mensagem, tanto para mim quanto para minha mãe, Dona Nininha. Querida mãezinha Nininha, minha querida irmã Dorete, Dô, como eu sempre a chamava. Aí eu comecei a chorar, porque, detalhe, ninguém sabia como é que aquela senhora que nunca tinha me visto, quer dizer, ela já tinha me visto porque era a sexta vez que eu voltava lá no centro, mas como é que ela nunca escutou eu conversando com a minha irmã, como é que ela ia saber? Como é que ela, até da minha mãe, tudo bem, porque a Alzira chamava a minha mãe de Nininha também, mas Dô, quem me chamava de Dô era minha irmã, a Bruna. Eu comecei a chorar. Aí seguia a minha irmã, a Bruna seguia. Primeiro peço a bênção de Deus em nosso auxílio e bênção que rogo a minha querida mãezinha, a Dona Nininha. Aí ela colocou o nome da minha mãe, a Dona Belarmina, para que forças não lhe faltem. Eu, Bruna, ela inclusive citou sobrenome nessa hora. Eu, Bruna, tomei o lápis com auxílio dessa minha mentora para comunicar para vocês. Eu precisava escrever e entrar em contato com vocês. Por favor, gostaria que vocês me entendessem, que venho por meio desta perdoar o meu assassino. Nessa hora, me deu um baque no coração, porque eu e a minha mãe cristã, eu católica, nós sempre fomos pessoas do bem, nós não conseguíamos de jeito nenhum. Nós não conseguimos de jeito nenhum perdoar o assassino da minha irmã, porque nós entendíamos simplesmente que ele não merecia perdão. Um cara que só foi amado pela minha irmã, a matou, tirou, ceifou a sua vida aos 26 anos, no ano da sua formatura. Mas ela dizia, a Bruna dizia na sua carta psicografada,
Eu venho por meio desta carta perdoar o meu assassino. Ela dizia: eu venho perdoar o meu assassino, que ao mesmo tempo foi o grande amor da minha vida. Meu Deus do céu. Roberto, meu noivo, foi ele que, num ato de extremo ciúme, tirou a minha vida. Ela estava dizendo que perdoava o Roberto. E dizia mais: nessa carta psicografada, lembro-me agora com toda precisão como foi o dia do meu desencarne. Eu voltava do meu serviço quando ele parou a sua moto ao meu lado e perguntou aonde é que eu estava até aquela hora. E eu simplesmente respondi para ele que eu estava voltando do escritório da advocacia para o qual eu já trabalhava, onde eu fazia meu estágio. Só que você sabe como é. Esse trabalho da advocacia, às vezes, ele perdura, se atrasa. E o Roberto não acreditou que eu pudesse estar voltando para casa aquela hora, 10:10 da noite. E aí, ele mandou que eu subisse na garupa da sua moto. Eu, muito cansada, porque eu ainda teria que ir até o ponto de ônibus, pegar o ônibus e voltar para casa, eu aceitei a carona dele, mesmo sentindo que ele estava com a cara muito fechada, que ele estava nervoso, mesmo sentindo até que ele estava tão nervoso e bravo que eu não devesse ir com ele. Aquela hora, eu recebi um aviso no meu coração, tipo: Bruna, não vá com ele, é perigoso. Ele está muito bravo, ele está muito nervoso. Mas ainda na garupa da moto, eu fui sentindo, sabe? Eu fui sentindo um forte aperto no meu peito. Passado o ocorrido hoje, eu sei que ali, naquele instante, o meu espírito já estava ciente do que estava para acontecer comigo. Eu recebi um aviso. Eu recebi um aviso do que estava prestes a acontecer comigo. Eu recebi um aviso. Porque na noite anterior, eu e o meu namorado, nós já tínhamos discutido pelo mesmo motivo de sempre: ciúme dele. Ciúme desmedido dele. Embora eu sempre tivesse sido extremamente fiel a ele, como vocês sabem. Mas o Roberto, ele acelerava cada vez mais a sua moto, mesmo depois de eu lhe pedir: Beto, não corre assim, Beto, diminui essa velocidade. Eu tenho medo, Beto. Eu falei meio que chorosa essa hora. Beto, eu tenho medo. Mesmo assim, nada adiantou. Ele não parava, ele fazia com que a moto praticamente voasse de velocidade. Foi então que ele pegou uma estrada deserta. Não tinha sentido passar por ali para me levar para casa. As intenções dele eram as piores. Uma estrada deserta, matagal de um lado, matagal do outro. Foi quando ele parou a moto. O que você está fazendo, Beto? Ele parou a moto. E ao invés de responder-me, quando eu perguntei o que você está fazendo, Beto, ele simplesmente ordenou: desce daí, Bruna. Eu quero que você desça da moto agora. Desce daí, Bruna. Desce daí. Mas eu, sem entender nada naquele lugar ermo, eu perguntei para ele: Roberto, por que você resolveu parar num lugar assim, tão deserto, sendo que isso aqui não tem nada a ver com a minha casa?
E ele disse para mim que ele queria que eu descesse ali, porque ele tinha certeza de que eu o estava traindo. Você está me traindo. Eu tenho certeza de que você está me traindo. Desce daí. Eu já mandei você descer. Mas lógico que eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas com ele. Minha mãezinha amada, a senhora sabe que eu sempre fui fiel ao Roberto. Eu o amava muito. Então eu perguntei: por que, Beto? Por que dessa sua desconfiança, sendo que eu nunca lhe dei motivo algum para que você desconfiasse de mim? Você é meu namorado, você é respeitado por mim. Muito nervoso nessa hora, como eu temia que ele fizesse, ele me pegou pelo braço com violência e começou a apertar o meu braço. Eu comecei a gritar na hora: ai, tá doendo, para. Eu comecei, sabe, tá doendo, por favor, Roberto, para, Beto, tá doendo. Eu comecei a gritar. Foi então que eu olhei no fundo dos olhos do Roberto e ele parecia estar possuído. E eu, em um ato de defesa, eu sempre soube que o órgão genital do homem, a genitália do homem, o saco escrotal do homem, se bem chutado, ele vai sentir uma dor e ele vai desistir do que está fazendo. Então, como ele estava muito próximo a mim, eu estava com o joelho perto, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Eu dei uma joelhada no saco escrotal dele, sabe? Eu dei uma joelhada ali para que ele sentisse o golpe. E ele sentiu tanto que eu comecei a sair correndo. Mas ele gritando, gemendo de dor, ele foi colocando a mão entre as pernas e eu corri, mas ainda assim, eu não sei, eu acho que a dor que ele sentiu não foi suficiente. Ele conseguiu me alcançar. E quando ele me alcançou, ele começou com uma série de agressões contra mim. Eu pedi a ele que, pelo amor de Deus, ele parasse de me agredir. E como se não bastasse, o Roberto ele começou a me sufocar com as duas mãos no meu pescoço, sabe? Ele foi apertando o meu pescoço e eu tentava gritar. Eu tentava gritar, mas foi me faltando o ar. E na medida que me faltava o oxigênio, eu fui desfalecendo, até que eu entrei num sono profundo. E eu ouvi quando meu coração parou de bater. Eu vi quando meu coração parou de bater. Eu não conseguia ter o controle do meu corpo. A princípio me debatia tentando escapar do meu carrasco. Mas depois nem isso. Quando dei por mim, eu estava afastada e eu via o Roberto em cima do meu corpo. Quando ele viu que eu já estava sem vida, ele montou na sua moto e me deixou caída à beira daquele matagal. Eu corria para todos os lados, completamente indignada com o que havia acabado de acontecer comigo. Eu corria de um lado para o outro. Eu me aproximei do meu corpo, mas eu não podia entrar nele de novo, embora eu tentasse. Eu queria voltar para aquele corpo e me doeu tanto quando eu me dei conta disso, de que eu não poderia mais voltar. Essa foi a minha maior tristeza, quando eu me certifiquei de que eu não poderia mais voltar. Fiquei ali, naquela estrada, o resto da noite chorando e rangendo os dentes, sentindo muito frio. Qual foi a minha agonia quando começou a chover?
E o meu corpo ali caído naquele mato começou a tomar aquela chuva. E ao redor dele se formou uma poça de lama, e eu chorava muito em me ver naquela situação e não poder fazer nada. Foi então que o meu avô João, juntamente com outros 2 irmãos do plano espiritual, vieram resgatar o meu espírito para que eu pudesse seguir com eles para a eternidade. Mas eu não tinha coragem de partir com eles. Vô, eu sei que é melhor para mim, mas me deixa ficar um pouco mais, porque a minha dor, a minha revolta eram tamanhas, eram tantas, que eu dei inclusive as costas para os 3 espíritos de luz, inclusive do vô João, e comecei a caminhar deixando para trás o meu corpo. Em uma questão de segundos, eu cheguei na minha casa, eu voltei para casa. Foi muito rápido. Nossa, eu não sabia que eu podia me deslocar no tempo e no espaço numa velocidade daquela. E lá eu encontrei a senhora mamãe. Encontrei a senhora preparando o jantar. Eu pude também, sentir a sua angústia pela minha demora, eu que não voltava do serviço. A senhora já tinha comunicado a dor. Para que todos entendam, a Maria Dorete, minha irmã, ela estava muito preocupada. E de tão preocupada, ela acabou indo para sua casa, mamãe. Mas eu não conseguia comunicá-las. Eu queria tocá-las, avisá-las de como eu estava, sabe? Mas não me era permitido isso. Eu as via a angústia de vocês, a preocupação de vocês, e eu tentando comunicá-las, entrei em prantos. Foi então que, mais uma vez, apareceu meu avô João e os 2 irmãos do plano espiritual. Eu não sabia que aquilo era possível, mas no plano espiritual não há tempo nem distância. Eles estavam junto a mim e não desistiram de mim. Precisavam me resgatar. E mais uma vez eu falei: não, vô João, não, por favor, eu preciso ficar. Vi quando a Dorete, a minha irmã, chegou em casa muito nervosa, e a Dorete já tinha notícias, mãe. A Dorete já tinha notícias. Aí, mamãe, eu vi também quando a minha irmã, a Maria Dorete, chegou em casa muito nervosa, dizendo para a senhora que não tinham me encontrado e que eu já tinha saído lá do escritório onde eu trabalhava, embora eu tivesse saído tarde, mas eu já tinha saído. Foi então que a senhora, minha mãe, correu até a sala e ligou pro Beto, meu algoz, e perguntou para ele se ele sabia do meu paradeiro. E eu escutei, mãe, quando ele falou para a senhora que ele não tinha estado comigo naquele dia, mas que ele iria passar na nossa casa para saber mais informações, mais notícias sobre o meu desaparecimento. Ele foi muito frio nessa hora, mãe. Foi muito frio. Tamanha sua frieza. A todo instante, minha mãe, eu estava ali com vocês. Mas o pior momento para mim foi ver o meu assassino entrando pela porta da frente da nossa casa e abraçando a senhora e a você, minha irmã Dorete. Então eu vi também quando o Roberto, ele continuou mentindo para a senhora, mãe, e mentindo para você, Dorete, dizendo que ele estava dormindo na casa dele até aquela hora. E que ele, inclusive, havia se oferecido para me buscar lá no meu trabalho, mas eu havia dito que não precisava, até porque eu já estava saindo e ia tomar o ônibus. Depois disso, mãe, meu espírito acompanhou vocês e meu assassino quando foram até a delegacia dar queixa do meu desaparecimento. E vi
o seu desespero, minha querida mamãe, quando lhe disseram que havia necessidade de esperar 24 horas para que eu fosse dada como desaparecida. E o delegado que atendeu a senhora falou que era comum, às vezes, as moças, especialmente na minha idade, 26 anos, é comum que as moças às vezes fiquem zangadas por algum motivo, durmam na casa de uma amiga, sei lá. Até deu um sorriso e disse, na casa de algum amigo. Então a gente só pode dá-la como desaparecida depois de 24 horas. De repente, eu senti novamente um forte aperto no peito e voltei lá, no local onde estava o meu corpo. Lá, eu vi um senhor acompanhado da sua esposa. Eles tinham encontrado o meu corpo. Quando o homem resolveu parar a sua caminhonete à beira da estrada para fazer xixi, para urinar, e se deparou com o meu cadáver, ele rapidamente chamou a sua esposa para ver o que ele tinha descoberto e, em seguida, assustado, chamaram a polícia. No dia seguinte, a notícia do meu assassinato já estava estampada em todos os jornais. No dia do meu sepultamento, foi que eu me dei conta de que nunca mais eu entraria naquele corpo e que nunca mais eu poderia realizar o meu sonho de ser uma advogada. Eu tinha estudado até ali para isso. Eu estava me preparando para fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. O que me restaria seria vagar pela eternidade, porque vagando eu ainda estaria perto da minha mãezinha, perto da minha irmã, vocês que eu tanto amo. Mas se eu fosse para a eternidade, eu nunca mais iria ver vocês. Eu estava lá, ao lado do Roberto, quando ele foi interrogado pela polícia. E aí, pressionado como estava pela sua própria consciência, ele acabou confessando o seu crime. Não suportava mais a pressão. Eu senti muito amor, sabe, por parte dos moradores da minha cidade. Cidade onde eu nasci, cresci e desencarnei. Agradeço a cada amigo que deu apoio a mim e a minha família nos momentos mais delicados pelos quais passaram. Venho por meio desta carta também agradecer a minha irmã, a Maria Dorete. Por você, Maria Dorete, não ter feito justiça com suas próprias mãos. Como eu escutei você falar para a mamãe que faria, que era a sua vontade de fazê-lo. Que bom que você não fez. Que bom que você escutou o conselho da mamãe, que de maneira inteligente disse a você: não vamos sujar as nossas mãos, minha filha, jamais. Somos pessoas que cremos em Deus. Eu também, naquela hora, soprei no seu ouvido para que você não fizesse isso, porque você jamais poderia se igualar ao meu assassino e de nada isso iria adiantar, porque eu nunca poderia voltar ao convívio com vocês. Nunca. Aprendi aqui, na colônia espiritual, que o corpo que possuímos quando estamos encarnados é uma morada na qual habita o nosso espírito. O corpo também é um grande presente dado por Deus, sendo que ele, corpo, é a armadura do nosso espírito. E a vida, aprendi aqui, que é igual um dom que é dado por Deus. Mas além disso, hoje eu sigo a vida eterna. Aqui, querida mamãe, existem famílias inteiras e eu não me encontro sozinha. Não, porque eu já encontrei muito dos nossos familiares já desencarnados. O vô João
foi minha espécie de tutor da luz. A senhora não imagina a moral que o vô João tem com Jesus. Seu pai, minha mãe, tenha muito orgulho dele. Muito orgulho. Ainda há pouco eu tive com o seu Chico. Vocês lembram do seu Chico? Tive com ele. Seu Chico, que era dono do armazém. Até com ele eu estive. Também é um espírito de muita luz. É um amigo muito amado e querido. Aqui no plano espiritual, já fiz muitas descobertas. Porque a gente acaba voltando para completar um ciclo de nossas vidas. Aqui, por exemplo, já descobri que também noutra vida, o Roberto foi meu filho. O meu algoz, ele foi meu filho. E eu o abortei na outra vida, ceifando a sua vida. Por isso, nessa vida, viemos como inimigos. E já estou pronta para reencarnar. Mas antes, eu gostaria que essa carta chegasse até o Roberto. Porque eu aprendi que o perdão é a maior de todas as chaves para a eternidade. Peço perdão à senhora mamãe, a você, Maria Dorete, minha irmã, porque agora vou me dirigir ao Roberto, dizendo a ele: eu te perdoo, Beto. O que está nessa carta, que possa chegar o mais rápido possível até você. Eu te perdoo. Não pense mais em dar cabo à sua própria vida, porque eu te perdoo. Pelo fato dele ter sido o meu amor nessa vida e na outra ter sido um filho que eu abortei, eu não quero nunca o seu mal, viu, Beto? Mas sim o seu bem, sempre o seu bem. Desejo que você, Roberto, e principalmente a sua família, tenham paz, vivam em paz. Querida mãezinha, minha querida irmã Maria Dorete, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês através dessa psicografia. Peço à mamãe que a senhora, por favor, dê um jeito de fazer chegar essa carta até a penitenciária e que ela seja entregue ao Beto, ao Roberto. Saiba que eu estou sob o amor de Deus e todos estamos sob a sua luz. Deus é o Todo-Poderoso. Assinado Bruna. Aí ela deu o sobrenome dela inteirinho, Paulinho. E eu pergunto, como não acreditar nisso? Como não acreditar com esses detalhes? A minha própria mãe se convenceu. De maneira sábia, porque mamãe é muito sábia. De maneira sábia, porque mamãe é muito sábia, não abandonou a sua religião. A segue com a mesma fé, mas aceitou, enfim, de que realmente a carta foi psicografada pela sua amada filha. Isso trouxe tanto conforto a mim e para ela. Agora o difícil era levar essa carta para o Roberto. Mas eu tive que vencer isso. A minha mãe dizia que não tinha condição. E eu a compreendi. E eu o fiz no lugar da minha mãe. Levei, não a carta original, mas levei uma cópia da carta. Entreguei para ele na penitenciária. Ele leu na minha frente, chorou na minha frente, se envergonhou na minha frente. Não sabia o que dizer, mas eu disse a ele. Eu falei: olha, apenas vim te comunicar de que a Bruna te perdoou. Faça o melhor do perdão dela. Faça o melhor. Soube que ele vai sair da cadeia agora nesse fim de ano, nesse Natal. Fiquei sabendo através da família dele.
E ele fez um pedido especial que eu não pude ainda comunicar para minha mãe. Ele quer um dia. Ele disse que não precisa de um dia, apenas minutos. Se possível, 1 hora. Não mais do que isso. Ele quer se encontrar comigo e com a minha mãe para nos dar um abraço. Puxa, eu reli a carta da minha irmã e eu acho que eu estou preparada para receber esse abraço, mas não sei como que eu vou comunicar isso para minha mãe. Sinceramente, eu não sei. Talvez esse seja o motivo principal de eu estar escrevendo e colocando urgente na minha carta. Queria que vocês me ajudassem, me orientassem. O que eu falo para Dona Nininha? Se no meu lugar você estivesse, o que você faria? Por favor, me ajude. Eu preciso muito ouvir a tua opinião, ler a tua opinião. Você vai me ajudar muito. Agradeço de coração.